Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, excelente bom dia! São agora 9 horas e 38 minutos, horário de Brasília, do dia 16 de janeiro de 2019. Eu sou o Márcio Varega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, e venho trazer para vocês, a partir de agora, o abertura do mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, que podem nos influenciar, mexer com o nosso mercado, causar aquele rebuliço. E aí, você, munido dessas informações, antes de a gente abrir os negócios, os trabalhos do dia de hoje, você pode aproveitar aí o melhor que o nosso mercado poderá oferecer no dia de hoje, com as dicas e informações que nós vamos passar. Também você vai ficar ciente aqui do cenário de commodities, como é que tá, as bolsas, os mercados futuros norte-americanos, que ainda não abriram por lá, obviamente, por isso é futuro, os mercados europeus, como fecharam os asiáticos, também aí as projeções, o que pode vir a ocorrer com o nosso mercado e os papéis aqui também no dia de hoje. Tudo isso resumido, sem muito lero-lero, sem plotar gráfico na sua tela, sem ficar botando um monte de coisas que vão te mais complicar do que esclarecer. Eu faço isso para você agora, a partir desse momento. Só peço, óbvio, para que você não deixe de dar aquela curtida marota, de fazer aquele comentário se houver alguma dúvida, algo que você queira esclarecer, ou até mesmo compartilhar, que aí é o bacana que a gente faz essa jornada aqui rumo à nossa independência e liberdade financeira, crescer, abranger mais pessoas, que é a nossa grande meta aqui na Mais Money. Bom dia, Geraldo! Bem-vindo aí, campeão, nossa abertura. E aí a gente cada vez mais amplia esse leque aqui de pessoas, munidas de informações, distribuindo conteúdos bacanas, e é o que eu sempre falo. Se você gostou, maravilha, compartilha sem dó. Se não gostou também do nosso vídeo que a gente passou de conteúdo, sem problema, não deixe de compartilhar, porque alguém com certeza vai gostar, vai se entrosar com isso aqui, a gente vai seguir o nosso barco. Agora, se você não é chegado à renda variável, é mais chegado a uma renda fixa, não tem problema também. A gente tem informações voltadas à renda fixa na nossa página da Mais Money no Facebook, Mais Money Tudo Junto, e também na página da Mais Money no YouTube, Mais Money Tudo Junto. Alguns vídeos que não estão na página do YouTube estão na página da Mais Money. Lá tem coisas falando de taxa de juros, de LCI, de LCA. Temos um vídeo falando lá das taxas de juros, evolução, cenário inflacionário, parte de conteúdo para você melhorar o seu mindset, se conhecer no mercado de ações, até voltado para a área de empreendedorismo. Bom dia, Rodrigão, bem-vindo! Então, não deixe de curtir, de aproveitar esses conteúdos interessantíssimos que nós temos, beleza? Então, eu sei que você já fez aqui a sua parte de auxiliar esse caminho para mais pessoas. Vamos começar aqui os nossos trabalhos. 9 horas e 41 minutos, nosso índice futuro batendo incríveis 0,06% de alta. Sim, pessoal, estamos com o nosso índice modorrento, mortinho Sinaf, um cenário claro de indefinição, porque a gente está vivendo um momento conturbado, não só aqui no Brasil, né? Não digo tão conturbado aqui, mas conturbado, e lá fora muito conturbado. Aqui porque a gente ainda carece de mais informações relativas aí à cessão onerosa, reforma da Previdência. Rodrigão, que beleza, rapaz. Depois você relata aí o que aconteceu para eu poder te auxiliar da melhor maneira, beleza? E com relação aí ao cenário, obrigado, meu amor, pela sua participação e pelo comentário, que tá tudo certinho. Amo você. Beijo. Bom trabalho. A gente tem aí um cenário que a gente precisa, como eu falei, de reforma de Previdência, de clareza na reforma da Previdência, os dados que venham a se seguir. Também aí outras informações relativas à economia como um todo. A gente já teve ontem a questão do desarmamento confirmado, beleza. A gente tem notícias hoje no cenário corporativo com relação à carne fraca, que pode afetar diretamente aí JBS e BR Foods, que tem pessoas aí que estão na mira. Eu vou comentar então graficamente de Taurus também, Geraldão. Mas se vocês estiverem comprados ainda ou querem só saber informações, preços, falem
falem, coloquem aí nos comentários e a gente troca um pouco de ideia a respeito disso, beleza? Sei que isso é dúvida de muita gente, por isso eu estou abrindo aqui. Não está ainda na carteira do Ibovespa, mas é sempre interessante a gente falar de papéis que estão causando rebuliço na mente dos investidores. Eu sei que vocês representam muita gente aí, galera que ficou enrolada no dia de ontem, que não viu a abertura do mercado, que eu passei as orientações, ou ouviu e tipo, esse aí é maluco, não vou dar muita ideia para ele não, olha aí o que rolou. Se você ainda não assistiu a abertura, que eu comentei a respeito das informações da Talos, assista e faça o comparativo, veja o que a gente vai comentar aqui também hoje, porque são informações importantes e interessantes, beleza? Então eu vou falar graficamente aí de Taurus, mas se vocês têm preços, coloquem aí, a gente troca a ideia, não tem problema nenhum, galera. Aqui é para justamente a gente sanar dúvidas e deixar vocês tranquilos com o que fazer e como fazer, principalmente com esses papéis de extrema volatilidade, ok? Ou se não quiserem colocar os preços, não tem problema, né? Só fale, Márcio, estou comprado mais alto, mais baixo, estou com a perda, estou com ganho, enfim, alguma informação que possa me orientar para ajudar vocês melhor, beleza? E aí a gente tem essas questões relativas a cenário corporativo para afetar negativamente o JBS e BR Foods, que foram abertos aí mais de 19 inquéritos de informações coletadas da eleição premiada, então pode afetar negativamente o JBS e BR Foods. Com relações notícias da MRV, que colocou que elevou em 33,5 os lançamentos delas de imóveis, as vendas ficaram estáveis, então é algo também de maneira positiva. Petrobras, que registrou uma produção média abaixo da meta, 2,03 milhões de barris por dia de petróleo, ante a estimativa de 2,1. É ligeiramente abaixo, mas é algo que não pode ser tão bom, não vai ser tão legal. E depois, questão de conselho de administração, a Petrobras ter indicado aí o John Forman para conselho, governo, e ele renegou, porque ele estava envolvido em esquemas aí de informações privilegiadas com a HRT, então ele praticamente saiu dela, saiu fora, e recorreu da decisão lá com a HRT, mas acabou negando, botou culpa na imprensa, enfim, de papo, vida que segue, vamos embora, né? Com relação às siderúrgicas, a gente tem hoje definição da União Europeia, se vai decidir colocar restrições aí para importação de aço, isso é relevantíssimo, né, para a sequência aí das siderúrgicas, e também pode ter uma rebarba aí com a ação da Vale, então vamos ficar de olho. E outra notícia aí interessante que eu separei aqui é com relação ao Itaú, BBA e a Localiza, que houve a recomendação aí de acima da meta, com preço-alvo de 35 pratas, potencial aí de 22% de alta para este ativo. Agora, falando aí, depois dessa geral aqui, nossa, aqui nacional, onde ainda carece de acordo entre China e Estados Unidos para dar fim a essa questão de guerra comercial, shutdown norte-americano continua, ainda está aquela briguinha lá, aquele guerre-guerre, como eu já falei ontem no fechamento. Impacto semanal negativo de 0,13% na economia dos Estados Unidos. Estamos de olho nisso, isso é relevante, importante. E outro dado, óbvio, né, que está nas carrapetas de todo investidor do sistema solar aqui, né, que investe nos mercados nossos, né, de outras galáxias, não tem problema nenhum, é a questão do Brexit, que foi negado, né, um toco do LeBron James para cima aí da Theresa May, que veio aí a afetar diretamente o mercado lá. Ela tem 3 dias para recorrer, para montar uma nova proposta e colocar isso aí diretamente no mercado para uma votação, mas já há por parte de Juncker, da Comissão lá, Europeia e outros relativos lá de cargos importantes da União Europeia em, digamos, visões distintas para o Brexit. A gente vê o Juncker falando que já vê como uma saída desastrosa do Reino Unido da União Europeia, enquanto outros já falam que é melhor eles recuarem, fazerem novo referendo, ou simplesmente desistirem de sair e se manterem, ficar na União Europeia. Então a gente está com um cenário bem confuso, meio sem, digamos, um apoio, uma derrota aí acachapante para ela. E isso daí acaba soando bem negativo. Foram 423 votos contra que reprovaram a proposta dela e 202 que aprovaram. Então é praticamente a pior derrota aí do último meio século lá no Reino Unido. O parlamento deve se reunir hoje
para debater até uma moção de censura ao governo apresentado pelo Partido Trabalhista. Então o negócio está bem complicado para ela por lá. E isso dá o tom do mercado internacional do dia de hoje. Falando dos índices futuros norte-americanos, a gente está com S&P 500 0,16 de alta, Dow 30 0,17% de alta e Nasdaq 0,03 de alta. Enquanto isso, a gente tem o S&P 500 VIX 1,09 de baixa, demonstrando uma propensão à tomada de risco, mas ainda leve. Vou falar de Via Varejo também, Geraldo, pode ficar tranquilo. Vou comentar a respeito dela graficamente, principalmente depois dessas pancadas de alta que ela deu forte, né? Vamos ver aí, vou passar o cenário gráfico já também para ela. Com relação a mercados europeus, a gente tem aí nesse momento, né, os índices futuros, como eu já mostrei para vocês, levemente alta lá nos Estados Unidos, uma propensão à tomada de risco muito suave, mas sim. Enquanto isso, na Europa, a gente tem o DAX da Alemanha, que estava positivo de manhã, agora já virou negativo, pouca coisa, mas virou. DAX 0,13% de queda, FTSE na Inglaterra 0,62% de baixa, CAC 40 da França estável, 0,06% de alta, e o Eurostoxx 50, conglomerado, 50 maiores papéis de lá, praticamente uma média da União Europeia, batendo aí 0,08% de queda, o que demonstra aí um cenário estável para leve negativo, né? Bom dia, Juliana, beijo no seu coração, saúde e paz para você e para sua família, obrigado pela participação. Falando de mercados asiáticos, a gente tem aí Nikkei 225 no Japão, rodando, que fechou negativo lá em 0,55 de queda, já terminou os trabalhos por lá na Ásia. Enquanto isso, Xangai na China zeradinho, China A50 0,26% de alta e Hang Seng em Hong Kong 0,27% de alta, o que aí demonstra um cenário, como eu falei para vocês, de confuso para leves altas. E aí eu já entro no campo chinês, que aí o que sustentou essa posição um pouco melhor lá foi diretamente as questões voltadas a possíveis novas, novas oportunidades, principalmente a questões de novas medidas, tinha me fugido da palavra, agora voltou, novas medidas positivas para estimular a economia chinesa. Então, isso aí, de certa maneira, o mercado ainda continua otimista, aguardando novas medidas, fora aquelas que já foram ventiladas ontem, eu passei para vocês aqui. Então, o mercado continua nesse aguardo e deu um voto de confiança para a China. Isso acaba até, de certa maneira, estimulando aí o mercado de siderurgia e mineração. Só que, para contrabalançar negativamente, a gente tem, como eu falei, a União Europeia votando hoje se vai botar restrição, se vai meter taxa em cima de importação de aço, e aí afeta as nossas siderúrgicas, que como toda afeta a China, pode piorar o cenário de desaceleração econômica mundial, e aí causar um novo rebuliço em algo que já está bastante rebuliçado no mercado mundial, beleza? Não faltam notícias para deixar o mercado zonzo. Falando agora de commodities, os futuros do minério de ferro nas bolsas de mercadorias de Dalian na China já encerraram seus trabalhos por lá, mas não deixaram de mostrar a alta que nós tivemos lá nos contratos futuros de minério de ferro, de 0,59% a 512 yuanes por tonelada. A gente no vergalhão de aço na bolsa de mercadorias de Xangai na China, o vergalhão de aço se manteve estável e fechou a 3.534 yuanes por tonelada. Com relação agora à parte de petróleo, a gente tem o Brent, referência na Inglaterra e referência mundial, 0,43 de baixa, $60,41, acima da barreira de $60 ainda, se sustentando mesmo com essa confusão lá do Brexit. E WTI, petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, 0,75 de queda a $51,75. Ouro, $1.288,65, 0,02% de alta, enquanto a gente roda aí na parte de moedas com o dólar, 0,05% de alta no futuro a 3,7187. Enquanto isso, Bitcoin, criptomoeda, 1,23% de baixa, $3.691,80. E aí, basicamente, são essas notícias que tem relevantes. Márcio, os Estados Unidos hoje tem livro bege, Márcio. Isso não é relevante, galera. Nas condições normais de temperatura e pressão, seria algo bastante relevante, vou ser bem sincero a vocês. Só que já estamos falando de favas contadas.
né? Algo que não vai ter uma grande mudança no viés, ou propriamente se espera algo com muito afinco, não. 5 horas da tarde a gente tem divulgação do livro bege, pode causar, digamos, volatilidade normal de causar, mas não temos aí uma grande expectativa, né, que vai ser, digamos, colocada a público. Manutenção das informações que já foram ditas por Powell e por diversos dirigentes do Fed em diversos estados, questão de manutenção aí dessa política, vão aguardar dados econômicos, o que pode acontecer, mas a princípio vão ter paciência, que é a palavra que eles têm utilizado bastante, mais paciência com relação à evolução econômica, e podem não colocar as altas que se esperam. Mais uma vez eu levo aqui em conta a questão do monitor da tendência da taxa de juros para os Estados Unidos, que é de apenas um aumento a princípio, se ocorrer até o final do ano. 2 aumentos praticamente, no momento atual, descartados. Ainda mais com esse cenário de shutdown que vai reduzindo ainda mais a questão da atividade econômica norte-americana. Então, esse cenário está bastante claro. Se vier algo diferente disso, aí sim a gente pode ter uma movimentação. Mas é 5 horas de qualquer forma, não considero tão relevante, mas é bom só ilustrar. Outras informações econômicas, nada de demais lá dos Estados Unidos no dia de hoje. Vamos suave, estamos tranquilos e vamos que vamos. Agora, falando sim dos mercados nossos aqui, dos ativos, vamos começar falando de Ibov. A gente está com o nosso índice futuro agora indo por negativo, mais ligeiro, leve no negativo, 0,04% de queda. E aí podemos ter aquela repetição que eu sempre comento a vocês aqui. Abre em baixa, aquela baixazinha fraquinha, ganha um pouco de força, vai, dá aquele voozinho de galinha, diz que vai, e aí depois acaba definindo o cenário de volatilidade alta, sobe e desce, aquele vucu-vucu, e vamos ficar provavelmente nesse reme-reme até que algo se defina mais claro, aqui ou lá fora. Temos muitas coisas, como eu falei para vocês, ao longo dessa abertura do mercado que podem definir o rumo do nosso mercado aqui. Então é bastante atenção no noticiário, atenção, evitar posicionamentos um pouco diferentes. Eu pensei que a gente teria um cenário um pouco mais claro pela questão do Brexit, mas não, parece que embolou mais o meio de campo. Então vamos ver como é que as coisas vão se demonstrar ao longo do dia, beleza? Para posicionamentos no trade, coisas de swing. Como eu falei para vocês, encerramos uma carteirinha aí que tinha semanal, bacana, fizemos um lucrinho no bolso, fim de papo. Então é hora de assentar um pouco e ver o que o mercado vai definir. Falando de Ibov, de potencial de Ibov, precisamos romper o 94.700, se tornou uma nova resistência, fizemos máxima histórica ontem, mas não conseguimos fechar em nova máxima histórica. Ainda permanecemos aí no fechamento de 94.474. Fomos fechar em 94.000, então automaticamente temos resistência em 94.500, 94.700, praticamente colada aí essas duas, que causam uma dificuldade para o mercado continuar a subir. Se vir a romper, passamos da barreira de 95 sem susto e caminharemos para 95.300, 95.500. Acima dessa região, temos um espaço bom para caminhar para 96.100, 96.700, 96.500 e depois a região aí do topo de 97.700, que é o objetivo do Fibonacci que eu tracei aqui. Parte de baixo, perdemos realmente, aí 94.000 não foi o suficiente, 93.700 não segurou a onda, poderemos voltar à região de 93.000 pontos, 93.000 pontos, e aí a gente já olha a região ali, a média de 8 períodos que está em 93.100 como uma região de suporte. Se perdemos 93.000, 93.100, temos grande possibilidade de ter uma recuada um pouco mais forte. Poderia nos levar aos 92.200 e até no cenário mais complicado, 92.200. O cataclismo, o apocalipse seria a gente recuar até 89.5, onde está hoje a média de 20 períodos. Então, já passando esses pontos para vocês literalmente se ancorarem e terem ideia do potencial que o nosso mercado tem para cima ou para baixo. Falando agora, vamos começar por Via Varejo, né, que é mais suave. Vamos lá, Via Varejo, VVAR3, a gente tem aí o ativo de Via Varejo respondendo Geraldão, fechou a 4,98,
deixou uma figura, infelizmente, de potencial reversão para queda, realização. Está falando de 4 pregões aí de alta e altas boas que se ensaiaram. 2 de altas boas e o de ontem seria espetacular, mas foi recuando forte depois de atingir o topo. Então bateu o 4,98, ficou abaixo de 5 e deixou um cenário depois de atingir 5,18 que pode devolver, principalmente se a gente perder os 4,85. Perder 4,85 a gente ganha um espaço para buscar primeiro momento 4,70 e depois, se der uma complicada, 4,60. Perdeu essas 2 regiões de suporte, o ativo pode buscar R$ 4,40, 4,45, que é onde ficam as médias de 20 e a média de 8 períodos, com suporte forte nesse momento, que demonstraram aí que quando foram rompidas deram esse potencial todo de alta para o ativo, e ele foi aonde foi, nos R$ 5,20. Poderia ter ido mais se realmente conseguisse romper essa barreira, 5,20, 5,30, não conseguiu. Se tivesse rompido chegaria a 5,50 tranquilo e até um pouco mais depois, com 5,70, mas acabou aí optando por uma realização, caiu e deixou essa figura potencial de baixa. Vamos ver como é que vai se comportar, mas a tendência é mais baixista para ela no dia de hoje. Então peço para segurar um pouco a onda, ver como é que ela vai se comportar chegando nos 4,86, se realmente der uma quedinha considerável, ver se o 4,90 já segura. Se não segurar, não tem jeito, é 4,85, 4,80, depois 4,70, 4,60 e aí finalmente busca por R$ 4,45, onde está a média de 20 e a média de 8, beleza? Ainda não houve o corte de baixo para cima da média de 8 sobre a média de 20, então ainda não temos marcado esse canal de alta para Via Varejo, beleza, Geraldão? Espero ter respondido aí, meu camarada. Então, falando agora, respondendo da excelente, excepcional Forja Taurus, que levou de alegria a decepção, de euforia a depressão a galera que está comprada nela, e vocês, meus grandes camaradas, eu vou orientar nesse momento. Com relação a Via Varejo, principalmente você aí, Rodrigão, que pegou ela no 865, ela hoje é 6,45, você acha que esse preço melhora, Márcio? Olha, a gente está batendo 10 horas, mercado abrindo aí com alguns ativos já, a gente está zerado na abertura e o índice futuro 0,08 de queda. Eu digo para vocês sinceramente, Rodrigo, Geraldo, todos vocês que me assistem online, offline, não tem problema, galera. Quem tiver dúvida também mais com relação a preço, coloca aí, eu comento no fechamento se você não estiver me assistindo no playback, beleza? Com relação ao próprio ativo da Forja Taurus, ele ontem, quando perdeu, primeiro, ele abriu 8,86, depois ele deu a corrida para os 9,22, dava ali, se conseguisse romper a região de 9,27, 9,30, a possibilidade de ir mais, tá? Como falei, de buscar até 9,50, 9,70, podendo chegar até R$10, se desse um surto, até 10,20 no melhor dos cenários. Ele começou a perder força ali já na primeira resistência de R$9,20, 9,27 ali. Foi 9,22 da máxima, perdeu, começou a desandar, e aí, pessoal, aí que entra o detalhe da sapiência. O que aconteceu? Quando o ativo veio para cair, óbvio, teve vários leilões, tá? Mas quando o ativo veio abaixo da região de R$ 8,50, R$ 8,45, ali já era um sinal de abandonar o barco. Ali já demonstrava uma possibilidade máxima, mas como que eu ia saber? O negócio estava rodando ainda, poderia recuperar e te ver esse papel oscilando forte. Sim, mas lembrem que eu comentei para vocês na abertura que ainda poderia dar um suspiro, mas depois de confirmado notícias, grande maioria dos papéis confirma realmente algo mais concreto, mas quando é confirmado, a probabilidade é muito grande dele realizar, porque você tem digamos, uma propensão maior, né? Digamos, e aí eu digo propriamente aquela questão de não realidade. A galera vai puxando o preço porque realmente não sabe ainda, não tem ideia de quanto que é realmente o patamar, o preço bom para aquela notícia ser confirmada ou as nuances dela. E acabou que, óbvio, foi aprovada a questão do Estatuto do Armamento, porém foi aberto para capital estrangeiro até 100% dele. Então,
Isso daí, óbvio, acaba abrindo disputa, e a gente sabe que a Taurus tem diversos problemas aí na fabricação de algumas armas, defeito teve de entrar até um acordo nos Estados Unidos por causa de problemas, então acaba abrindo espaço para outros internacionais vindo e se botarem aí todo o potencial que tem, no mínimo vai se abrir uma competição e as margens vão se diluir. E aí, Taurus, que não está tão bem das pernas assim financeiramente, pode ser impactada, e aí já começaram a precificar tudo. Então não é isso tudo, não é esse cenário todo, não é nenhuma Brastemp. E aí perdeu a região de 8,40 e começou o chororô, né? Começou os problemas sérios dela. Ela saiu de 9,20 para 8,40, deu uma reagida depois, isso eu estou falando no cenário de ontem, tá? Depois de 8,50 foi para 8,86, ainda deu oportunidade para dar uma desovada, mas mais ou menos ali meio-dia 45 ela saiu de 8,60 para 7,98, e aí o negócio desandou, a gente começou a entrar em leilão, e aí foi aquele auê. 7,70, 7,33, depois 7,90, 7,50, e aí depois 6,53, aí sobe de novo, e aí dá a intenção de que vai, não vai, e aí a gente já entrou já no campo já da loucura, do surto, gente querendo vender, gente achando que tá barato demais, vou comprar, enfim, isso aí não resolve ninguém. A gente fez isso aí, a gente viu o papel. Quando perdeu a média de 8, que estava lá em 7,36, desandou ainda mais no gráfico diário, e agora a gente tem aí potencial na média de 20 períodos. O ativo pode buscar em um cenário mais complicado até R$ 5,55, tá? Não estou querendo ser um trombeteiro do apocalipse, longe disso, mas a gente tem esse potencial, e principalmente se o ativo vir a perder a região de 6,30, ele pode buscar 6 e depois os R$ 5,55. Então é bom ficar de olho nessa ponta. Chegando aos 5,55 aí dá para conversar, começar a olhar, óbvio, pode oscilar um pouco mais, 5,20, 5,30, sabe que esse papel oscila bastante, mas essa região de 5,55 pode ser importante para se pensar em uma oportunidade de compra. Até lá eu não compraria mesmo, sendo bem sincero. Somente se conseguisse passar acima desses 7,50, com volume, com disposição, querendo chegar ali a 8 já sairia, e se ela passa de 8, 8,40, poderia pensar em voltar novamente, coisas mais curtas. Então, você, Rodrigo, Geraldo e todos os outros que se posicionaram, a mesma coisa que eu comento para vocês agora foi o que eu comentei com a Eletrobras quando houve uma pergunta se valia a oportunidade para vender casa, para vender carro, ou empenhorar cachorro, gato para comprar a Eletrobras, porque ia ser um estouro. Tem oportunidade para ela? Potencial ganho? Tem. Porém, se andar e desandar feio, como desandou ontem, tendo ciência, Márcio, estou querendo ganhar 50% nesse papel em 2 dias. Posso? Ela já demonstrou que pode, tanto que caiu 22% em um dia. Mas você está propenso a correr esse mesmo risco para baixo? Se você tiver ciência, não, Márcio, esse dinheiro eu estou botando, eu posso perder 50%, 70% dele, vida que segue. Estou bem. Mas se você não está propenso, não, mas estou propenso só a ganhar, eu não quero perder, esquece esse ativo. Nesse momento, esquece esse ativo. Tem outras oportunidades de mercado que são mais interessantes, com uma volatilidade infinitamente menor, que dá para você ter um controle maior de relação risco-retorno, e aí você pode aproveitar coisas mais suaves, 2%, 1%, 3%, até 5% você pode vir a aproveitar, mas com um bom controle de risco, com um manejamento decente, não ficar ao sabor de notícia sem uma estratégia montada. Sem estratégia montada, meu amigo, minha amiga, você está fadado literalmente ao fracasso nesse mercado, ou a ganhar de canequinha e ficar perdendo de balde. Tenho certeza que não é isso que você quer, você não quer ficar brincando com o seu dinheiro, mesmo que você tenha separado um dinheiro para aprendizado. Você não precisa pegar ele e fazer isso aqui, ó. Você não precisa rasgar. Invista em conhecimento, invista em aprendizado para você obter literalmente um mindset pronto. É isso que é o crucial nesse mercado, E aí você tem uma grande chance de ter vida longa nesse mercado, que é o que eu sempre prego. Você não precisa ficar milionário da noite por dia, fazer uma loteria federal, mas você pode trabalhar com ganhozinho às vezes
de 2 vezes uma renda fixa, que já é algo diferenciado, já encurta, digamos, o seu tempo de pensar em aposentadoria, já encurta o seu tempo de pensar em, tipo, poxa, se eu estava pensando em 20 anos de juntar um montante, eu posso juntar isso em 10. Então, olha a diferença que isso faz. Pense nos juros compostos como algo que está trabalhando a seu favor, ao invés de pensar em dar uma tacada, aquele tiro certo e ficar multimilionário. Não é bem por aí, beleza? Bom dia aí, Davi. Então, espero que tenha orientado aí bastante vocês aí com relação a essas informações. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para deixar aí comentários, a gente vai falando a respeito. Entrando agora no campo de Petri 4, Petrobras aí 24,83, máxima mais uma vez na região de 25,10, 25,12 foi o que ela fez, média de 8 períodos em 25,02, e aí o papel não conseguindo botar força, a gente vê ele perdendo força para buscar 24,70, 24,50, depois 24,05 no cenário mais complicado. Uma pausazinha em 24,25 também não seria problema não, tá? E aí o grande objetivo seria esse ativo voltar para buscar média de 20, 23,50 na queda. Caso recupere fôlego, caso surja fatos positivos, se são onerosos, enfim, alguma coisa boa, que até agora o fluxo não está legal de notícia para ela. Passou dos 25,10, a gente ganha espaço para 25,40, 25,50, depois 25,80, 25,90 e finalmente os 26,30, passando dessa região, ganhando uma folga. Combinado? Então, atenção para ela. Ela recuperou bem, mas carece dessas informações. Vamos falar de Suzano. Suzano, tô vendo aqui que mais um dia dela dando uma pancadinha para cima. O papel abriu aí 42,50, já está 44,05. O ativo tem aí, rompeu na verdade a região que tinha ali de R$ 42,70, que era uma linha de resistência, conseguiu passar por ela de passagem e ela tem condição de buscar realmente nessa região de 44,10 que ela já buscou ali. Caso rompa os 44,10 também, mantém um fluxo bacana, forte, podemos chegar até uma região de 45, e 45,50. Ela pode buscar isso aí, mas precisaria romper esses 44,10 aí, que foi a máxima. Ela já voltou um pouco para 43,70. Então, vamos ficar de olho. Foram 10 minutinhos de surto psicótico no papel, de uma arrancada alucinante para esse ativo. Então, vale a pena ficar de olho nesses dados aí. E para baixo, realmente, se conseguir aí perder até a região de R$ 43,40, pode ver o ativo voltar para os 42,50, que foi a abertura no dia de hoje, e aí fecharia esse gap de abertura que foi promovido, e vamos ver como é que poderia, se quisesse, voltar até 42,30, que foi o fechamento de ontem, mas aí seria uma reversão gigante, poderia levar o papel para 42,02, perde mais 41,20, então olho no lance. Ela está 43,40, está brigando, vamos ver, tem cena para os próximos capítulos aí para ela, mas tá bem na volatilidade, tá bem no fluxo, no giro. Falando agora o último papelzinho para vocês, eu vou levar a Vale 3, 52,53. O ativo aí abriu a 52,40, foi a 52,59, precisa romper a média de 8 em 52,61 para engatar novos rumos, mas nada muito gigante. 53,12 é uma barreira, uma resistência para ela, e se ela conseguir realmente romper essa região, 53,20 até, pode engatar um novo fôlego para 53,50, curto, e o melhor em R$ 54. Agora, acima de 54,10, ela ganharia um novo potencial de fôlego, podendo nos levar aí a 54,70 até 55,65. Combinados? Ok? Então eram essas informações para trazer para vocês. Muita gratidão pela sua participação, pela sua presença, não importa se online, comigo no playback, gratidão imensa, e a gente se vê mais tarde, fechamento do mercado às 18h30, desse intervalo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não importa, mas essa aí é o horário de referência, o nosso benchmark para o fechamento, combinado? Grande abraço a todos, excelente dia de trades, um bom pregão e até mais tarde, tchau!